Olá, sejam muito bem-vindos de volta e hoje eu vou apresentar para vocês o AP Classic. O apartamento tem aproximadamente 100 metros quadrados, uma suíte, 2 dormitórios, lavabo e tá num estilo que tá uma gracinha, tá bem diferente dos últimos que a gente tem apresentado por aqui. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Bom, então começando pela entrada do apartamento, primeiras coisas que eu vou pontuar para vocês. Alteração civil, a gente não fez uma super alteração na planta aqui do apartamento, além do fato da integração dos ambientes aqui da área social. O piso que a gente utilizou aqui é um porcelanato, esse aqui é o Blume da Portobello, e as paredes estão pintadas em branco mesmo, tá bom? E aí eu vou começar a explicar um pouquinho agora do layout do apartamento. Começando aqui então, nós temos essa entrada que é uma chapelaria. Aqui, a pedido da cliente não é em MDF, tá? Então essa estrutura que vocês estão vendo aqui foi feito com parede de drywall mesmo. Então a gente tem este nicho em gesso e aí por dentro dele vem o nicho em marcenaria com os ganchos, com a portinha aqui embaixo ventilada para ser a função dela, na verdade, é como sapateira. E para cá ainda tem mais 2 armários que funcionam para armazenamento geral da casa mesmo, tá? E aí, emendando já com este armário, aqui normalmente a gente tem a parte do nicho, e aí aqui emendando vem a parte do rack. Tem alguns fatores aqui, curiosidades sobre este painel. Fora o desenho dele, que a gente fez, esse volume aqui mais arredondado, então aqui a gente já tem este painel com a tampinha onde vai ficar a tela para o projetor. Inclusive, aqui na parte de baixo, neste armário, quando você abre ele, tem uma prateleira interna com corrediça, porque aqui o modelo de projetor que eles querem adquirir é aquele que fica bem próximo mesmo da tela e ele projeta a tela para cima, não de frente, como é o convencional. Então tem esse detalhe aqui mesmo. O nosso cliente, ele é muito ligado, vinculado a coisas de tecnologia, então tudo aqui foi muito bem pensado nos pontos de elétrica. Nessa parte aqui do rack, então que tem as portinhas ventiladas, é onde fica praticamente toda a estrutura dele mesmo, de tecnologia, então os roteadores, as coisas elétricas estão todas aqui. E a gente está trabalhando novamente com as portas mimetizadas, já vou mostrar para vocês. Mas uma tá aqui que dá acesso ao lavabo e a outra que tá aqui, acesso à área íntima. Tirando isso, temos então aqui a parte da sala de TV, televisão, rack, painel e aqui vem o sofá. Uma outra curiosidade também, quando a cliente mudou aqui para o apartamento, ela trouxe o sofá que ela já tinha da outra casa, mas ela mandou fazer uma capa sob medida, de lona, tá? Então o que vocês estão vendo aqui é uma capa e que ficou super bonita, combinou super com o estilo do apartamento, funcionou super bem. E aí vindo para cá, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também da varanda. E aí, uma coisa interessante de comentar com vocês é a seguinte. Alguns clientes, quando vêm até nós, comentam assim, vou fazer todo o projeto mesmo, deixar toda a casca do apartamento, a marcenaria pronta, mas alguns móveis eu vou levar comigo e depois, aos poucos, a gente vai trocando. Então foi o caso, que nem eu expliquei o do sofá, que na verdade a gente hoje em dia nem sente necessidade de trocar ele, mas a mesa é uma mesa linda que ela trouxe do outro apartamento, de madeira de demolição, mas agora ela ainda tá um pouquinho pequena aqui pro apartamento. Então, futuramente eles vão trocar por uma maior, apesar que o modelo dela é lindo. Eu falei até pra nossa cliente, eu falei, acho que você pode trocar por uma exatamente igual, mas um pouquinho maior. O pendente aqui foi feito sob medida praticamente para ela, então ela tinha algumas referências que ela passou para nós, a gente conversou com o nosso fornecedor, o que ela queria, a ideia que ela tinha, então eles conseguiram desenvolver esse modelo de pendente. E aí, novamente, tanto a mesa quanto as cadeiras que estão no entorno já eram mobiliários que eles tinham do outro apartamento, tá? Aqui na parte de trás, nós temos este aparador, essa cristaleira que ficou linda, ficou o charme mesmo aqui da parte da varanda. E aí temos alguns detalhes para comentar sobre ela. Aqui a parte de baixo, tanto quanto a parte do fundo também, estão na mesma lâmina que eu vou mostrar que tá ali na cozinha. Então essa lâmina sintética que tem esse aspecto mais marmorizado. E aí ela veio numa textura mais fosca também, tá? Até o toque dela, quando você passa a mão nela, ela tem realmente essa textura mais fosca. Aqui, na parte de baixo, optamos por fazer este desenho mesmo, trazer essa textura, esse volume mesmo para as portas, então com essas ripas que são um pouquinho mais largas. E os puxadores todos em bolinha, conversando com o detalhe da serralheria aqui também da cristaleira.
colocamos o LED tanto na parte interna da cristaleira, quanto aqui nessa parte do nicho que ficou o cantinho do café. Então ele pode funcionar tanto como um cantinho do café, também como uma área de bar aqui, se quiser dispor algumas bebidas. E na parte de baixo ficou a instalação da adega. Então fica tudo aqui muito fácil, muito à mão, muito prático para quando eles estiverem fazendo um jantar, recebendo família, recebendo os amigos em casa. Tá tudo bem prático, bem à mão aqui para eles. E aí eu vou mostrar pra vocês um detalhe bem interessante, que foi a aquisição dos nossos clientes. Eu até brinco com eles que eles são ratinhos da internet, eles encontram várias coisas bem interessantes. E eles têm um filhinho pequeno, o Martim, que tá com 1 ano e 2 meses. E sabe aquela fase, né, da criança que começa a querer abrir porta e tudo mais? Ao invés de colocar aquela trinca normalmente que os pais colocam, eles compraram essas trincas magnéticas. Então aqui é um imãzinho, e aonde eles já colocaram o adesivo aqui do cadeadinho, você posiciona o ímã para poder abrir a porta. Aí abre, depois fecha e aí trancou. E aí sem o ímã, ó, ela não volta, tá vendo? Aí você precisa posicionar o ímã onde tá o adesivinho. E aí ela libera. Muito legal, né? Bom, e o outro lado da varanda ainda tá meio incompleto. Originalmente no projeto, a gente deixou aqui uma previsão de espaço para ter mais um sofazinho com umas mesinhas de apoio. Não é uma área que os clientes ainda, né, decoraram, mas a gente já fez aqui uma composição para vocês entenderem um pouquinho sobre esse cantinho. E na parte de cima, só um detalhe que ficou bem legal, que são essas vigas, né, em madeira. Foi um pedido da cliente justamente pelo estilo do apartamento, esse estilo um pouquinho mais clássico. É um estilo muito que a gente vê assim nas composições de interiores das casas americanas, europeias também. Então esse detalhe ficou super legal, ficou muito bonito. E aí no futuro eles vão fazer aqui a composição de colocar a poltrona, de colocar o sofá também. Vai ficar um canto bem legal para receber mais gente em casa. Um pouquinho para vocês sobre a cozinha. Aqui a escolha é a lâmina, tá? Uma lâmina ultra compacta que a gente tem utilizado bastante nos nossos projetos e é a mesma que a gente utilizou ali no nicho da cristaleira. Então essa daqui é a estatuário. Ela tem estes veios aqui mais marcados, numa tonalidade de cinza, e ela tá no acabamento fosco. Ela tem um toque realmente aqui da pedra mais fosquinha, ela não tem aquele acabamento polido. Aqui ficou na bancada mesmo, na península, e a gente chama de península quando ela tá colada, um dos lados dela tá colado em alguma parede. No caso aqui ela tá colada na torre quente, pra cá esse lado é a torre quente, pro outro lado é a cristaleira. Então aqui a gente posicionou o cooktop, na parte de cima a coifa, e aí vindo pra cá, vocês já conseguem ver um pouquinho mais do detalhe dos armários, tá? Então toda a cozinha foi planejada no modelo mais provençal. Aqui os armários a gente tem essa moldura. O MDF é o Note da Arauco, esse MDF aqui, essa tonalidade que é um pouquinho mais fechada, mais quente. Aqui os puxadores também, todos nessa tonalidade de dourado, mas um pouquinho mais fosco. E aí cada mínimo detalhe pensado aqui também. Aqui nós temos o porta-temperos, então aqui nesse cantinho, gavetões. Aqui a gente tem outras gavetas menores também, e essa que fica bem abaixo do cooktop, ela fica um pouquinho mais rasa, mas é ideal para conseguir colocar talheres. Aqui ficou um espaço com mais gaveteiro também. E aí tem um detalhe que é super charmoso aqui dessa cozinha, que é a Farm Sink. Ela é grande, ela é bem volumosa, então para isso, realmente ela quase que mata aqui, né, um espaço que seria uma porta, de repente, para mais armazenamento, mas os clientes estão bem de armário aqui, então não era um problema. Aqui esse botão é o acionamento do triturador, e aí ele fica posicionado ocupando este armário aqui na parte inferior. Aqui na parte nesse desenho, né, do armário superior, tem um detalhe muito fofinho que a gente fez, que é uma quina ali arredondada. E na parte de baixo tem a instalação do LED, que auxilia muito na utilização aqui da bancada. A lâmina vem tanto na bancada quanto aqui na área do backsplash. E aí esse detalhe que traz também essa coisa assim mais clássica, né? Esse detalhe um pouquinho mais clássico, que é a barra para pendurar os utensílios de cozinha, que eu acho assim um charme. Outro detalhe legal aqui da cozinha.
A máquina de lavar louça, ela tá aqui embutida na marcenaria, o que eu acho ótimo. Eu sou fã de carteirinha dos eletros embutidos. Obviamente tem a questão do custo, eles são bem mais caros aqui no Brasil. Lá fora já é uma coisa bem mais comum, mas eu adoro que fica realmente uma estética mais clean. Pra cá, nessa porta, a gente tem o lixo que tá aqui também escondido e embutido na marcenaria. E aqui do meu lado esquerdo ficou a torre dos eletros. E aí um detalhe interessante é que este modelo de eletros que os clientes escolheram, tanto para o micro-ondas, né, quanto para o forno, eles têm essa instalação que deixa a máscara deles bem alinhada aqui com a marcenaria. Então não fica para frente, não tem mais nenhum detalhe, eles ficam alinhados aqui, tá tudo juntinho, tudo certinho. Falar um pouquinho aqui também com vocês da lavanderia. Primeira coisa, a gente fez uma substituição da porta original aqui, colocou essa porta em serralheria com o vidro canelado, que permite a passagem de luz, mas ele, né, esconde um pouquinho as coisas que tem pra cá, por ser justamente uma área de lavanderia, que fica com as roupas penduradas. Aqui tem a área técnica do apartamento, então a máquina do ar-condicionado tá aqui. Como já tá na área da lavanderia mesmo, ficou dentro da clausura, né, dentro desse aquário que a gente fala. Tá protegida aqui pelo vidro e ficou por assim mesmo. Os clientes não sentiram necessidade de fazer um revestimento aqui em marcenaria. Assim, acho que já tá bem eficaz mesmo. Pra cá, o armário ripado que a gente sempre faz pra deixar escondido o equipamento do aquecedor. O revestimento que a gente utilizou aqui é o Highlands da Portobello. E aqui a gente tinha uma área realmente bem limitada pra fazer o tanque. Então, optamos por fazer o tanque esculpido aqui no quartzo branco. E a torneira ela veio para a parede, justamente para poder ganhar um pouquinho mais de profundidade. O padrão dos armários ele segue o mesmo estilo do que foi projetado ali para a área da cozinha. E aí só um outro detalhe interessante é que o varal aqui os clientes pediram para a gente deixar o ponto elétrico para ter esse acionamento aqui, ó. Tá? Então o varal aqui ele ficou como um eletrônico. Bom, e atrás aqui da porta mimetizada, como eu tinha conversado com vocês, fica o lavabo. E aí o lavabo, ele tá em tons, assim, bem clássicos, branco, madeira e mármore. E ficou com realmente esse ar extremamente clássico, principalmente por causa da escolha do espelho. Este espelho, inclusive, foi uma aquisição da Zara Home, junto com a composição mesmo das arandelas nas laterais, né? Ela traz esse ar um pouquinho mais clássico mesmo pra cá. A pedra do lavabo que a gente escolheu é o mármore branco Paraná, foi feito a cuba esculpida. Aqui, a torneira, o misturador é aquele que tem o segredinho, então que você vira aqui, ó, pra abrir. Todo na mesma tonalidade do cobreado, que é o que a gente vai mostrar pra vocês também lá nos banheiros, tá? Então isso aqui foi o que foi feito no lavabo mesmo, já dá esse ar de clássico, e aí nas paredes a gente manteve a cor no branco mesmo. Aqui na área íntima, eu vou começar mostrando pra vocês o quarto do casal, então a suíte do casal. Nesse quarto, a gente tem dois tipos diferentes de guarda-roupa. Por que eu digo diferente? É na forma de abertura deles. Então, esses primeiros aqui a gente colocou com porta de abrir, e aí novamente, seguindo esse padrão mais clássico, que é o estilo da cliente, foi o que ela pediu pra nós também. Então aqui tem essa moldura provençal, tá? Com um detalhe aqui que a gente fez um arredondadinho. E aí, pra cá, pra frente da cama, como eles queriam uma cama maior, queriam uma cama king aqui, e isso automaticamente prejudicaria o espaço e a circulação, tivemos que colocar um armário com portas de correr. Então aqui ficam os armários aí nessa forma de abertura, né? Porta de correr. O detalhe das cavas sempre no MDF madeirado. E aqui tem um detalhe interessante. Tá vendo esse nicho que tem aqui em cima? Os clientes pediram pra gente já deixar a previsão deste nicho aqui, porque vai ser instalado um projetor aqui pro quarto. Então a tela, ela vai ser retrátil, eles ainda não compraram, não instalaram, mas aqui dá pra ver que tá o pontinho de tomada. Então quando ela estiver instalada, ela vai ser retrátil, né? Quando ela for recolhida, ela vai ficar escondidinha aqui nesse ponto do nicho, tá? Pra cá temos
Cama do casal, como eu comentei, é uma cama king. Dos ladinhos, na mesinha de cabeceira, a cliente optou por ter mesinhas soltas, o que eu amo, inclusive no meu apartamento eu fiz isso também. Então, são mesinhas soltas, tem o abajur e tem a arandela também aqui, né, compondo a iluminação de cabeceira. E na parte do fundo, de novo, só para fazer a composição do estilo, que é um pouquinho mais clássico, tem esse painel com a moldura também nesse estilo provençal. E aí o MDF que a gente escolheu aqui é o branco, as paredes no branco, então deixando tudo bem clássico, bem leve mesmo. Detalhe só que antes de eu mostrar o banheiro pra vocês, aqui nós posicionamos um espelho pra cá, né, um espelho de corpo inteiro. E vou mostrar agora o banheiro do casal, então aqui da suíte. O revestimento que a gente escolheu pra cá é o Barcelona Cristal, é um revestimento que a gente gosta bastante. Ele é um tom de cinza médio, mas como ele tem umas manchinhas, ele imita um pouco, né, essa textura de pedra, ele esconde um pouco sujeira, entendeu? Não é que vocês vão deixar a casa de vocês suja, gente, não é isso. Mas ele ajuda a disfarçar um pouquinho o fio de cabelo, sujeira que cai assim no chão, você não fica tão neurótico com isso. Um detalhe aqui, a escolha dos metais, eles são todos no cobreado, né? Não é o rose gold. Ele é um pouquinho mais fechado, mais fosco também. Então estão todos os metais nesse acabamento. Aqui temos o toalheiro elétrico. E esse daqui é a opção que ele já vem com o cabeamento embutido. Tem alguns que a gente precisa deixar o pontinho da tomada, por isso que a gente deixou aqui, que alguns modelos eles pedem mesmo para você fazer a ligação direta na tomada, alguns não. A gente consegue deixar o ponto de elétrica direto aqui na parede, tá? Revestimento em todas as paredes. A pedra que a gente escolheu para os banheiros aqui, né, é o quartzo branco. Esse MDF, ele chama Vert. Ele é um verde bem acinzentado, então ele é bem suave, não fica muito cansativo, sabe? Eu acho ele uma tonalidade bem sutil mesmo, de verde. Aqui tem um detalhe muito interessante da marcenaria, que é a gaveta pro secador de cabelo Babyliss. Muitos clientes têm pedido isso pra gente também. Deve ter viralizado aí nas mídias, né? E o que acontece? Já tem essa corrediça, o secador já fica ligado direto numa tomada que a gente deixou a previsão aqui dentro. Então fica muito mais prático pra ela no dia a dia. Puxa aqui, já tá ligado o secador, usa, já deixa as escovas de cabelo aqui também. A cuba aqui ficou uma cuba esculpida e a gente também fez esse detalhe aqui, né, da moldura na pedra. Aqui na parte do armário, é um armário feito em serralheria, ele tem iluminação e com espelho na parte da frente. Novamente, já expliquei pra vocês, mas todas as referências que ela passava pra gente, a gente seguiu à risca e principalmente puxando nessa pegada um pouquinho mais clássica, certo? Vindo pra cá, atrás de mim, a gente tem o box. O box foi feito em serralheria, então por isso que a gente fez esse desenho aqui nele, né? Ele tem um desenho diferente. Na parte de dentro temos o chuveiro, que também acompanha a tonalidade de todos os metais, e o nicho, que foi feito no próprio porcelanato. A gente gosta bastante desse visual, dessa estética, e a gente ama quando consegue fazer o nicho de ponta a ponta. Esteticamente fica mais bonito, mas nem sempre é possível, tá? E só mais um detalhe, a escolha dos clientes aqui foi o ralo oculto. É o ralo que ele é o quadradinho, mas a gente consegue cobrir a tampa dele com o mesmo revestimento que a gente utiliza no piso. Saindo aqui, então, da suíte do casal, a gente tem o banheiro do Martin. Esse banheiro ele foi inteiro revestido no Pietra Lombarda, então tanto o piso quanto as paredes também. Os acabamentos, a mesma coisa da suíte do casal, a gente escolheu os acabamentos todos no cobreado. Aqui tem uma diferença, como é o quarto do bebê, ele é menina também, a gente fez a opção de ter o armário realmente na parte de baixo, mas na parte de cima só tem o espelho, tá? Não tem um armário com espelho, mas tem o detalhezinho da arandela, que eu gosto bastante, particularmente. E aí algumas peculiaridades aqui para para um banheiro de bebê. O primeiro ponto é o seguinte, não foi feita a instalação do box. Por quê? Quando o bebê é pequeno, até deixei aqui a banheirinha dele. Quando o bebê é pequeno, pra mãe dar banho, pros pais darem banho, é muito mais prático se não tem aquele vidro aqui. Então isso é até uma dica que eu dou pros nossos clientes que estão grávidas ou que vão ter filho em breve, que talvez deixar sem o box nesse primeiro momento vale a pena só pra ficar mais prático.
E um outro detalhe também importante aqui eles fizeram a instalação de um pequeno aquecedor, eles pediram esse ponto de tomada aqui, e tem um pequeno aquecedor aqui em cima, justamente para na hora do banho deixar o banheiro mais quentinho para ele. Aqui no cantinho só ficou o cesto de roupa suja mesmo, e o armário tá no mesmo MDF que a gente utilizou no apartamento inteiro. Este fechamento aqui é só para compor realmente com o estilo mais provençal. Ele fica exatamente na altura da profundidade da cuba e aí os armários vêm aqui na parte de baixo. Aqui também a gente tem o detalhe da prateleira que estende até a outra parede, justamente para ficar um suporte, um apoio para colocar alguma toalha pendurada. Ó, e um último detalhe que eu queria mostrar pra vocês aqui desse banheiro. Como eu comentei lá no outro do casal, que a gente conseguiu fazer o nicho de parede a parede, né, e que às vezes a gente não tem essa disponibilidade de espaço, aqui foi praticamente isso que aconteceu. Essa parede aqui da frente, ela tem um pilar estrutural, a parede aqui atrás de mim, ela é a parede de fachada e o condomínio não autorizava fazer o nicho ali, então o que a gente conseguiu fazer? Um pequeno nicho aqui na lateral, porque essa parte aqui a gente chama de shaft, e a construção dessas paredes são em drywall. Então, quando a gente faz às vezes a remoção do revestimento existente para colocar um outro, o próprio drywall já vem junto. Quando ele veio junto, a gente conseguiu ver que existia um espaço livre aqui, então conseguimos colocar um nicho ali no cantinho. Como ele tá de comprido, tem uma prateleira no meio para conseguir suportar mais coisa ali dentro. Bom, e agora eu vou apresentar pra vocês o quartinho do Martim, que tá a coisa mais fofa e mais aconchegante. O quarto, todo o projeto dele foi pensado a longo prazo. Então, o que eu quero principal pra gente ter aqui fixo, um guarda-roupa. O restante do espaço a gente deixou livre, justamente para a cliente conseguir posicionar o berço, a cômoda que é o trocador e também a poltrona de amamentação. E aí quando ele passar dessa fase, a gente consegue tirar esses móveis e fazer a substituição por uma cama, por uma bancadinha de apoio. Então o principal elemento daqui que era essencial para eles terem realmente era o guarda-roupa, que tá aqui. Da decoração. Essa escolha de papel de parede, ela sempre reforçou com a gente que ela queria os tons mais neutros, então ela fez essa escolha aqui realmente do papel no xadrez, num tonzinho mais puxado pro bege. Um outro detalhe também mais afetivo, mas esses quadrinhos aqui foram bordados pela avó do Martim, então veio da Colômbia, porque eles são de lá. Então, tanto aqui a parte dos quadrinhos, quanto o detalhe aqui dos patinhos também foi uma encomenda que ela trouxe da Colômbia. E aí, aqui também é interessante mostrar, a gente tem essas prateleiras justamente para colocar os livrinhos e eles estão numa altura que ele consegue alcançar, tá? Então aqui fica num fácil acesso para ele. E aí um último detalhe que eu vou mostrar para vocês só mais de perto é o desenho do guarda-roupa em si. Então segue aquele padrão que é das molduras no provençal, com o puxador no MDF madeirado, e aí tem esse detalhe das portinhas na parte de cima aqui no superior, também tem esse detalhe aí de ter uma diferença de cor e de estar no madeirado. Pessoal, vou entrar agora no último cômodo da área íntima, dessa vez eu fiz de trás pra frente, né? Então vou só comentar mais alguns pontinhos daqui. Primeiro, com relação ao piso, esse piso que a gente utilizou vinílico, ele chama Salamanca. Aqui na parte do corredor, a gente também não tem iluminação no forro, a gente só tem os balizadores, tá? E aí vou mostrar pra vocês agora o home office. Um ponto importante já também pra falar. Fizemos a substituição das portas por portas de correr, que ficam embutidas aqui dentro da parede, tá? Então, quando você vai comprar, adquirir esse tipo de porta, já é o kit mesmo, que já vem completo para você fazer essa instalação. E aí a empreiteira que tava tomando conta aqui da obra, a engenharia, eles que fizeram. E essa porta, ela fica aqui embutida e ela tem um acionamento, um botãozinho que você puxa ela pra cá, pra ela vir pra frente, tá? Bom, entrando aqui então no home office, como eu comentei, a nossa cliente ela é colombiana, então ela tem família de fora e era importante eles terem um espaço que também desse para acomodar os parentes quando eles viessem para cá, para São Paulo. Temos então aqui uma cama e na parte de baixo tem mais uma outra cama auxiliar, então consegue acomodar 2 pessoas. Na parte de cima fizemos as prateleiras com elementos decorativos e nas laterais, para aproveitamento de espaço, colocamos um baúzinho. Então aqui ó, abre, tá? Então dá pra guardar algumas coisinhas aqui e do outro lado também.
Pro meu lado aqui esquerdo, conseguimos aproveitar o espaço para colocar um guarda-roupa. O mesmo detalhe aqui que a gente fez em todos os armários, né? Com o madeirado na parte interna da cava. Aqui fica a bancada de trabalho do nosso cliente, do home office dele, e aí aquela bancada que vocês já devem ter visto aqui no nosso canal, que tem o acionamento, então você consegue regular a altura dela. E aqui pro meu cantinho, a gente vai mostrar aí também no detalhe pra vocês, tem os nichos onde fica o armazenamento da impressora, que era importante pra eles também ter um cantinho pra colocar ela, com uma iluminação e também para alguns elementos decorativos. Bom, é isso, chegamos ao fim do tour aqui no nosso canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa um comentário, me fala o que você mais gostou aqui do apartamento Classic, que eu quero muito saber. E eu vejo vocês no nosso próximo tour aqui do canal.